Fazendo um problema que muita gente tem dificuldade, logo para a gente analisar, essa questão 19 dos exercícios propostos, que é para 75, se eu não estou enganado, e ele fala de um monte de variações aí. Vai ter umas constantes que a gente não, tem, não são numéricas, na verdade, e isso geralmente as pessoas têm dificuldade. Vamos analisando? Se 6 costureiras trabalhando 8 horas por dia, durante 5 dias, confeccionam 120 vestidos. Quantas horas por dia? X. Devem trabalhar C costureiras para confeccionar V vestidos durante D dias. A primeira pergunta que eu faço aí é a seguinte: pessoal, tem quantas incógnitas? Geralmente eu escuto 4 e a resposta não é igual a 4, é uma, que é X. Aqui, ao invés dele simbolizar por um valor numérico, ele simbolizou por uma constante, da mesma forma D e da mesma forma V. Mas se você parar para observar, se eu tenho mais costureiras, eu demoro menos dias. Se eu trabalho mais horas por dia, se eu duplico a quantidade de horas por dia, eu diminuo a quantidade de dias. Então, existe uma proporcionalidade entre as grandezas. Então, se existe uma proporcionalidade, eu posso pensar como se fosse uma regra de 3. Aqui eu vou colocar uma seta em direção à minha incógnita. E quando for diretamente proporcional, eu coloco a seta no mesmo sentido. E quando for inversamente proporcional, eu inverto a seta. Que eu erro muito esse problema. Eu errava muito. Então, o que é que eu digo? Você não vai se prender aos valores numéricos. Eu me prendia muito e errava. Além de você não se prender aos valores numéricos, você nunca vai comparar duas outras grandezas. A comparação deve ser feita cada grandeza, como ela contribui com o que eu procuro. É sempre comparar uma grandeza com o que eu procuro. Então, para você entender aqui, eu vou cobrir os valores, para você entender e não gerar dificuldade. E quando eu cobrir os valores, possivelmente, você vai corresponder cada um deles. Depois a gente faz esses valores aparecerem. Então, vou verificar como cada grandeza contribui com o que eu procuro. Então, primeiro eu vou analisar a costureira. Por que tu escolheu costureira? Porque eu tinha que começar por algum. Então, a pergunta é assim: se eu aumentar o número de costureiras, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia. Essas costureiras precisam trabalhar mais ou menos hora por dia. Então, se tem mais costureiras trabalhando, precisa trabalhar menos horas por dia. Se tiver menos costureiras trabalhando, precisa trabalhar mais horas por dia. Então, a relação entre esses dois é uma relação inversamente proporcional. Agora, feito isso, vou verificar as outras grandezas. Se eu tiver mais dias para fazer o serviço, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia. Se eu tiver mais dias, eu preciso trabalhar menos horas por dia. Se eu tiver menos dias para fazer o serviço, então eu vou ter que trabalhar mais horas por dia. Então, essa relação inversa, mais uma vez, certa no sentido inverso. Para liquidar, eu pergunto: se eu tiver mais vestidos para produzir, se eu tiver que produzir mais vestidos, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia. Menos horas por dia. Desculpa, falei errado. Se eu tiver mais vestidos para produzir, mais horas por dia. Se eu tiver menos vestidos para produzir, menos horas por dia. Então, se eu tenho muito mais vestidos, eu vou ter que ter muito mais horas trabalhadas. Então, relação diretamente proporcional. Eu não sei porque eu terminei citando de forma errada. Agora, aqui você tem duas maneiras. Você pode pegar os conceitos, como muita gente faz, tá? E se você não quiser pegar o conceito, também vai ter outro jeito que o pessoal monta. Então, vamos primeiro pelo conceito. Grandezas inversamente proporcionais, pessoal. O que é constante? É o produto. Então, 8 vezes 6 é igual a x vezes c. 8 vezes 6 é igual a x vezes c. A quantidade de dias e horas por dia também são grandezas inversamente proporcionais. Não? O que é constante? É o produto. Então, 8 vezes 5 vai ser igual a x vezes d.
E, finalmente, horas por dia investido são grandezas diretamente proporcionais. Então, quer que é constante a razão. Então, 8 está para 120, assim como x está para v. Daqui eu posso descobrir o valor de x. Ok? Descobrindo o valor de x aqui, já de cara eu consigo fazer essa conta. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 6 dá 240. Dividido por 120 deu 2. V está dividindo, vai para lá multiplicando. D e C estão multiplicando, vão passar o quê? Dividindo. Esse é o valor de x. 2V sobre CD. Resposta, letra D, aprovado. A outra maneira que muita gente faz, depois que conclui a proporção, se você não quiser montar desse jeito pelos conceitos, tá? Tem um outro jeito. Que é que as pessoas fazem? As pessoas fazem o seguinte, as pessoas isolam a parte da incógnita, 8 está para x, assim como o produto dos outros resultados. Quando for diretamente proporcional, você mantém a fração no mesmo sentido. Quando for inversamente proporcional, ele inverte. Então, aqui, ó, esses dois, 8 está para x, assim como 120 está para v. Esses dois, 8 está para x, assim como 6 está para 6. Inverter a fração. Esses dois, 8 está para x, assim como d está para 5. Então, você isola a parte da incógnita. Quando for diretamente proporcional, você mantém o sentido. Quando for inversamente proporcional, você inverte o sentido. Então, você isola a parte da incógnita e faz o produto de onde? Dos demais. Beleza? E claro que o resultado é o mesmo, né? Se nós fizermos aqui, ó, 120, 5 vezes 6 dá 30. 120 dividido por 30 deu 4. Fazendo meios pelos extremos, nós temos 4c dx é igual a 8v. Como eu quero o valor de x, 4cd multiplicando passou dividindo. 8 dividido por 4 nós sabemos que é 2, vai ficar 2v sobre cd, seria a resposta correta. Então você pode usar os conceitos que nem nós fizemos, ou então você pode simplesmente isolar justamente a parte da incógnita e fazer o produto das outras. Se for diretamente proporcional, você mantém a fração. Se for inversamente proporcional, você inverte a fração. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo muito importante.